Oi pessoal, aqui é Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo. O assunto de hoje foge um pouco do tradicional: futebol e fisiculturismo. E se os bodybuilders fossem jogadores de futebol? E se os jogadores de futebol fossem bodybuilders? Quem seria quem? Vou falar 10 jogadores aqui que seriam 10 bodybuilders. Sei que nem todo mundo vai concordar com a minha opinião, sei que vai ter divergências. Então eu quero ouvir de vocês também. Se discordam do que eu falei, coloquem aqui embaixo. Falem por que estão discordando. Pô, Miguel, eu acho que você falou um jogador que seria outro bodybuilder, ou vice-versa. Quero ouvir também a opinião de vocês sobre isso. E se tiverem mais jogadores ou bodybuilders que vocês consigam fazer relação, coloque aqui também. Quem sabe eu faço um próximo vídeo sobre isso, falando só sobre sugestões de vocês aqui nos comentários. Vamos começar. Foi impossível não notar aquela história do Neymar, daquela babaquice que ele fez de oferecer a mão pro cara e tirar, e depois falar que tá todo mundo muito chato e que ele tava só brincando. Bom, o Neymar é aquele cara que sempre fala uma bobagem, sempre faz alguma coisa que não deveria, é considerado o melhor do mundo por muitos, tem muitos fãs, mas também tem muitas pessoas que o odeiam. E quando ele abre a boca, muita gente pergunta: esse cara não tem um assessor? Esse cara não... Se o Neymar fosse um bodybuilder, quem ele seria? Ele seria o Phil Heath, que é a mesma coisa, considerado por muitos o melhor do mundo, tem um temperamento forte e uma personalidade um pouco difícil, e que sempre fala coisas que nem todo mundo concorda, e sempre fala coisas que são consideradas idiotice por alguns. Então, se o Neymar fosse um bodybuilder, ele seria o Phil Heath. Um próximo jogador que eu vou falar é o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho também tem a genética, teve, né, que já passou, já se aposentou. Ele teve todas as ferramentas genéticas para ser o melhor do mundo. Ele ficava entre os melhores do mundo, mas nunca conseguiu ser dominante. Por quê? Porque todo aquele presente genético que ele tinha, aquela habilidade inata que ele tinha, fazia com que ele fosse muito bom perto dos outros. E isso fazia com que ele não quisesse treinar muito, vivia na balada, vivia na festa, churrasco pra cá, churrasco pra lá, porque mesmo não levando uma vida totalmente regrada, totalmente de atleta, ele ainda conseguia ser muito bom e ainda conseguia superar a grande parte dos jogadores. Se o Ronaldinho Gaúcho fosse um jogador de futebol, ele seria o Chris Cormier, que é a mesma coisa. O Chris Cormier teve um shape fenomenal, uma estrutura fantástica, mas ele sabia que esse shape o levava em alguns lugares, e esse shape sozinho dava para ele muitas colocações boas. Ele ficou em segundo lugar no World Classic durante 6 anos seguidos. Ele foi muito bem no Olímpia durante muito tempo, e ele era considerado um dos caras com maior potencial para ser Mr. Olímpia. Mas, por outro lado, ele também gostava de uma festa, de uma balada, de tomar um vinho. Então, essa atitude que ele tinha em relação à dedicação aos treinos impedia que ele fosse um dos melhores do mundo no bodybuilding. Se o Ronaldinho Gaúcho fosse um bodybuilder, ele seria o Chris Cormier. Próximo jogador que eu vou falar é um jogador interessante. Esse, pelo menos um, eu vou falar com alegria aqui. Um menino novo, brasileiro, Gabriel Jesus, que é muito bom, se destaca muito, foi jogar no exterior e vem se dando muito bem, vem enchendo a gente de orgulho, tem muito potencial para estar entre os melhores do mundo, se ele não fizer nada de errado. E ele é um menino que tem a cabeça no lugar e que vem fazendo tudo muito certo e vem enchendo a gente de orgulho. Se o Gabriel Jesus fosse um bodybuilder, ele seria o Brandão, que também é um cara que já foi competir no Pro, em San Marino, foi muito bem e que vem fazendo tudo certo, vem tomando atitudes certas na carreira e como pessoa, como figura pública,
e vem enchendo de orgulho. Se não fizer nada de errado, se não quiser apressar as coisas ou não se machucar, vamos bater na madeira, ele tem tudo para estar sempre, por muito tempo, entre os melhores do mundo, se não o melhor do mundo. Então, se o Gabriel Jesus fosse um bodybuilder, ele seria o nosso querido Brandão. Próximo jogador, Kaká. Kaká, quem lembra do Kaká, né? O bom moço, o cara gentleman, um cara inteligente, que sempre teve uma vida regrada e nunca se ouviu falar muita coisa da vida particular dele fora dos campos. Esteve entre os melhores do mundo, desceu, caiu muito de rendimento, voltou. É um cara que, na vitória e na derrota, sempre teve belas atitudes como esportista. Se o Kaká fosse jogador de se o Kaká fosse um bodybuilder, ele seria o Jay Cutler, que também sempre esteve entre os melhores do mundo, sempre lutou para ser o melhor do mundo, ganhou, foi um cavaleiro na vitória, perdeu, foi um excelente desportista na derrota, sempre agiu muito bem, e é isso aí. Se o Kaká fosse um bodybuilder, ele seria o Jay Cutler. Vou falar de outro jogador agora do qual eu era fã quando eu gostava muito de futebol, que era o Edmundo, o animal, né? O Edmundo sempre foi um cara explosivo, sempre foi um cara que brigava quando tinha que brigar, um cara que falava o que ele tinha que falar, nunca teve muita trava na língua. Ele criticava quem ele achava que tinha que criticar e ele fazia o que ele achava que ele tinha que fazer. Ele não tinha muita trava aí. Se o Edmundo fosse um bodybuilder, ele seria o Lee Priest. O Lee Priest também é um cara assim, um excelente atleta, bodybuilder fantástico, mas que nunca teve muita trava na língua. Sempre falou o que ele tinha que falar, criticou quem ele tinha que criticar abertamente, teve atitudes complicadas na vida pessoal, e é isso aí. Se o Edmundo fosse um bodybuilder, ele seria o Lee Priest. Vou falar de um cara antigo agora, um cara que talvez o pessoal, a meninada mais nova aí não se lembre, não acompanhe muito, mas os caras mais velhos como eu também não vi jogar, mas como eu gostava muito de futebol quando era adolescente, né, vi muito jogo, muito videozinho dele. O Garrincha. O Garrincha foi um cara que era um excelente jogador. Ele foi o melhor do mundo em algum momento, lá nos anos 50, 60. Ele era excepcional, mas como ele viveu meio que ele teve seu auge um pouco antes de alguns caras que foram muito bons também, ele ficou meio esquecido. E apesar dele ter sido um grande jogador de futebol, muita gente hoje esquece um pouco e não fala tanto do Garrincha. Então, se o Garrincha fosse um bodybuilder, ele seria o Lee Haney, que também dominou o bodybuilding por muito tempo. Mas como depois do Lee Haney vieram Dorian Yates, Ronnie Coleman, o Lee Haney acabou não tendo o crédito que ele merecia por essa nossa geração e a gente não fala muito dele. E é isso aí. Se o Garrincha fosse um bodybuilder, ele seria o Lee Haney. Agora um outro cara do qual eu fui muito fã, sou fã ainda. Como jogador de futebol, não como pessoa. Como jogador de futebol, não como... que é o Ronaldo. O Ronaldo Fenômeno, ele foi o melhor do mundo, ele se machucou, sempre conviveu com lesões extremamente sérias e quando todo mundo achava que ele estava acabado, ele renascia, ressurgia para voltar a ser o melhor do mundo. Se o Ronaldo Fenômeno fosse um bodybuilder, ele seria o Dorian Yates nessa parte. O Dorian também sempre foi um cara que dominou muito, teve sérias lesões que todo mundo achava que iriam acabar com a carreira dele, mas ele sempre voltava e conquistava novamente o Mr. Olympia. Próximo da lista, mais um cara antigo que talvez o pessoal não conheça, a galera jovem não lembre muito, o Rivelino. O Rivelino ganhou títulos na seleção brasileira, mas falando na situação dele de clubes, foi um cara que jogou no Corinthians nos anos 70 e o Rivelino viveu grande parte daquele jejum de títulos que o Corinthians teve, que ficou muitos anos sem ganhar. E dizem os corintianos da época que até o mais fanático corintiano achava que o Corinthians não fosse mais ganhar nenhum título, porque era muito azar, eles nunca conseguiam ganhar nada. E o Rivelino jogou nessa época e era um excelente jogador, era a camisa 10 da seleção brasileira, ganhou a Copa do Mundo com a seleção brasileira, mas no Corinthians nunca ganhou nenhum título porque ele competia sempre com um cara que era extremamente dominante na época, que era o Pelé e o Santos do Pelé. Então o Rivelino
mesmo sendo um cara excelente, um craque, sendo lembrado por muitos como um dos maiores jogadores do mundo, ele nunca ganhou um título pelo Corinthians, um título importante nacional, porque sempre tinha um cara que era muito melhor que ele. Ele conviveu na época errada, talvez, dizem aí as pessoas. Então, se o Rivelino fosse um bodybuilder, ele seria o Shawn Ray. O Shawn Ray também é um cara que foi um dos melhores do mundo, um dos maiores shapes da história do bodybuilding, um dos 5 maiores atletas a não vencer o Mr. Olympia. E ele não venceu por quê? Porque ele talvez tenha nascido na época errada. Ele competiu contra o Dorian Yates algumas vezes e perdeu. Depois apareceu o Ronnie Coleman. E infelizmente o Shawn Ray sempre teve um cara muito melhor que ele competindo, que o impedia de ganhar títulos. A única coisa que a gente pode fazer aí um adendo uma observação nessa comparação é que muito provavelmente o Shawn Ray deveria ter vencido o Mr. Olympia de 94. O Dorian venceu aquele Mr. Olympia, mas naquele ano o Shawn Ray estava muito melhor e merecia ter sido campeão. Mas a história é essa, tá nos livros que o Shawn Ray nunca ganhou o Mr. Olympia, e é por isso que se o Rivelino fosse um bodybuilder, ele seria o Shawn Ray. 8º jogador da lista, o Zé Roberto. O Zé Roberto é um cara que é um dos jogadores mais velhos em atividade hoje. Ele tem bem mais de 40 anos e ainda joga em alto nível e joga muito melhor que caras novos. Por quê? Porque o Zé Roberto sempre soube se cuidar, ele sempre treinou, nunca teve lesões sérias, sempre soube manter a sua vida de atleta muito bem levada, o que o fez levar a ter uma longevidade muito grande e praticamente nenhuma lesão. Se o Zé Roberto fosse ser um bodybuilder, ele seria o Dexter Jackson. O Dexter também tá aí quase 20 anos como profissional, se não tiver mais de 20 anos como profissional, até ganhou o Mr. Olympia, ganhou vários Arnolds, é um dos maiores bodybuilders da história, tá aí competindo em alto nível porque sempre soube se cuidar muito bem e sempre levou uma vida de atleta realmente. Terminando a lista, Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso, um jovem jogador, craque, com uma genética extrema, habilidade fantástica, mas que nunca chegou ao seu potencial máximo porque nunca se comprometeu totalmente 100% ao futebol. Ele nunca deu tudo o que ele podia dar pro futebol. E isso fez com que ele se tornasse um talento desperdiçado, infelizmente. Se o Ganso fosse um bodybuilder, ele seria o Cedric McMillan, que tem uma genética fantástica, ganhou alguns títulos importantes, tem muito potencial, mas ele parece nunca conseguir ou nunca querer se dedicar 100% ao bodybuilding, 100% ao esporte. Ele faz parte do exército, ele ama a vida militar dele, e ele já falou algumas vezes que ele não pretende pensar full time o tempo todo no bodybuilding. Por isso que se o Ganso fosse um bodybuilder, ele seria o Cedric McMillan. E o último da lista, o mais importante, o mais famoso, o Pelé. O Pelé é considerado pela esmagadora maioria o maior jogador da história do futebol. Se o Pelé fosse um bodybuilder, quem ele seria? E essa aqui eu não vou responder, essa aqui eu vou guardar para mim a minha opinião. Eu quero que vocês aí respondam nos comentários para vocês. Se o Pelé fosse um bodybuilder, quem seria? Qual bodybuilder ele seria? Aguarda aqui seus comentários e essa resposta. Vamos discutir sobre isso. Eu vou ficando por aqui. Esse é mais um vídeo para o Diário do Culturismo. Eu sou o Miguel Chain. Agradeço a todos pela audiência, a todos por acompanhar o canal e comentarem. Espero que tenham gostado e vejo vocês na próxima.